Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos novamente para mais um podcast, desta vez com o tema homoparentalidades. E nada melhor do que convidar o enormíssimo professor doutor Jorge Gato. Ele é licenciado em Psicologia e mestre em Psicologia Clínica Cognitiva Comportamental Sistémica pela Universidade de Coimbra. Doutor em Psicologia na Universidade do Porto. É terapeuta sistémica e familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. É investigador no Centro de Psicologia da Universidade do Porto, autor e coautor de diversos artigos científicos nas mais conceituadas revistas. É também autor do livro Homoparentalidades. Hoje temos-lo aqui connosco para falar deste imenso tema. Olá, professor. Antes de mais, muito gosto por aceitar o nosso convite. E antes de mais, a minha primeira questão. Explique-nos afinal o que é a homoparentalidade. Obrigado novamente, é muito com muito prazer que estou aqui a colaborar nesta vossa iniciativa e obrigado também pela simpática apresentação. Em relação a essa primeira pergunta, o que é homoparentalidade? Assim, muito rapidamente, o termo homoparentalidade, a origem é do francês, homoparentalité, portanto, e por essa via ele chega a Portugal. Muitas vezes cai-se no erro de fazer buscas, já tenho visto também em alguns trabalhos, em alguns artigos, homoparenting ou homoparenthood em inglês não existe. Em inglês o que existe é lesbian and gay parenting, same-sex parenting, lesbian and gay parent families, ou então LGBT families. E eu hoje em dia até prefiro esta designação porque é mais inclusiva. Quando nós falamos em famílias formadas por pessoas LGBT+, já estamos a incluir a possibilidade destas famílias existirem pais ou mães que se identificam como lésbicas, como gays, como bissexuais, como pessoas trans, não binárias, queer, pansexuais, etc, etc, etc. Portanto, as famílias homoparentais são quaisquer famílias que tenham no sistema parental, ou seja, quem desempenha o papel de pai ou de mãe, uma pessoa que se identifique com uma destas identidades sexuais ou de género, portanto LGBTQ, dentro deste espectro, e depois que existam filhos. Há também uma outra exigência em termos da definição, vá lá, nós quando estudamos os conceitos temos que delimitá-los, não é? E outra das formas de delimitar o que é uma família homoparental é também ter atenção ao facto de que a orientação sexual e a identidade de género deve ser clara, quer para os pais, quer para as mães, quer para as outras pessoas. Okay? Portanto, vamos imaginar, pode haver eventualmente uma família heteroparental, com um homem e uma mulher, clássica, mas em que o pai ou a mãe seja gay ou lésbica, ou uma pessoa bissexual, mas que essa questão não seja nem do foro do conhecimento da família, nem do foro público. Não estamos perante uma família homoparental. Uma família homoparental tem que se identificar para si mesmo e para as outras pessoas como tendo um pai, uma mãe, dois pais, duas mães que se identifiquem com uma destas identidades LGBTQ e depois que tenham filhos. E estes filhos podem ter um vínculo biológico ou não. Okay? Podem ser laços de caráter emocional, portanto, filhos que não têm necessariamente um vínculo biológico com o pai ou com a mãe, podem ser crianças adotadas, podem ser filhos do companheiro, filhos da companheira, portanto, basicamente é isto. Famílias formadas por pessoas LGBTQ, em vez de famílias homoparentais, eu aconselharia cada vez mais, bem, isto enfim, são preciosismos, porque eu sou da academia e nós temos um cuidado especial com a definição dos termos. Se quiserem, as pessoas não têm problemas nenhuns com a designação famílias homoparentais, portanto, desde que as pessoas que sirva para comunicar e que as pessoas se entendam, usando essa palavra, tudo bem. Do ponto de vista académico e mais rigoroso da definição dos conceitos, famílias formadas por pessoas LGBT+, LGBTQ+, seria o mais adequado. Obrigada pela fantástica explicação que nos forneceu. Vendo que as pessoas LGBTQI+, já têm determinado estigma de stress minoritário, por exemplo, na sua opinião, existem alguns preconceitos, desafios que essas famílias possam apresentar?
Ora bem, portanto, nós sabemos que o estigma em relação às minorias sexuais e de género existe. Portanto, basta consultar os dados dos inquéritos internacionais, temos barómetros de atitudes que são feitos periodicamente, temos um inquérito que é feito às próprias pessoas LGBT em vários países da Europa, inclusivamente em Portugal, que nos dá uma noção da percepção que estas pessoas têm do clima social e, de facto, as notícias não são muito boas, porque, do ponto de vista legal, as leis em Portugal são ótimas. É possível, em Portugal, ainda não são completamente, enfim, ainda não se atingiram todos os patamares de igualdade. É possível casais do mesmo sexo candidatarem-se à adoção, é possível as mulheres recorrerem à procriação medicamente assistida, independentemente de serem solteiras ou casadas, casadas com um homem ou com uma mulher, independentemente de serem inférteis ou não. Portanto, a parentalidade é considerado um direito. Ainda temos por conquistar a questão da gestação de substituição, porque isto para todas as famílias, independentemente de serem homoparentais ou não, a gestação de substituição não é permitida neste momento em Portugal. A gestação de substituição é aquilo que as pessoas designam vulgarmente por barrigas de aluguer. Portanto, há ainda que conquistar e que trabalhar essa questão. Mas, dizia eu, apesar das leis se terem aproximado de um patamar já bastante considerável de igualdade, do ponto de vista do clima social, quer em relação às pessoas, quer em relação às famílias, ainda temos um longo caminho a fazer, ok? Portanto, existe, sim senhor, existe estigma, existe discriminação, e esse é de facto um dos desafios que estas famílias enfrentam. Claro que esse estigma, essa discriminação, nós temos que ter muito cuidado, nunca deve ser imputado às famílias, não é? Portanto, o estigma que existe não é da responsabilidade das famílias. As pessoas têm direito a constituir família. Aliás, esse direito da constituição da família, não sei se para quem está a ouvir sabe, o direito de constituir família está consagrado até na Constituição Portuguesa. Todas as pessoas têm direito a constituir família, independentemente da sua orientação sexual, da sua identidade de género, etc, 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 não é? Portanto, mas, voltando ainda à questão do estigma, claro que o estigma apresenta alguns desafios, porque estas famílias têm filhos, os filhos interagem com professores, com médicos, com outros colegas. Portanto, à partida, será de esperar que existam alguns desafios relativamente a essas questões. Mas também temos, isto são as más notícias. Por outro lado, temos as boas notícias, porque quando nós estudamos os níveis de ajustamento destas famílias, seja em termos das competências dos pais e das mães, seja em termos do desenvolvimento das crianças, não é? O que nós conseguimos perceber é que não há mais semelhanças do que diferenças entre estas famílias e as outras. Portanto, apesar do estigma, estas famílias parecem estar bem. E como é que isto se explica? Não é? Até há bem pouco tempo, a grande preocupação na investigação era fazer as tais comparações. Comparar famílias heteroparentais com famílias homoparentais, numa lógica de se perceber se havia diferenças ou não, porque, enfim, muitos países ainda estavam a legislar sobre estas matérias, muitos estudos foram encomendados por sistemas de justiça, por governos, não é? Portanto, havia um bocadinho que desfazer este mito de serem piores do que as outras, não é? Portanto, tentou-se durante muito tempo comparar as famílias, não é? E mostrar que eram tão boas como as outras, não é? E de facto, um grande volume de investigação mostra-nos, quando se fazem esses estudos comparativos, que não se encontram diferenças. E até quando se encontram diferenças, é muito interessante, isto controlando outros aspectos, nível socioeconómico, etnia, etc, etc. Quando se encontram diferenças, quando se comparam famílias iguaizinhas do ponto de vista da cor da pele, do nível socioeconómico, da área rural versus urbana, enfim, controlando todos estes fatores, quando se comparam famílias homoparentais, com duas mães ou com dois pais, com famílias heteroparentais, com uma mãe e com um pai, não se encontram grandes diferenças, encontram-se sobretudo semelhanças. E quando se encontram diferenças, geralmente elas favorecem as famílias homoparentais, que é muito interessante. O que nos faz aqui, por exemplo, uma diferença que se encontra é que estas crianças têm atitudes mais positivas face à diversidade, são menos estereotipadas do ponto de vista do género, ou seja,
não, enfim, têm comportamentos, vá lá, típicos dos meninos e das meninas, mas não são rígidos nesses comportamentos, não é? Portanto, são muito mais flexíveis. Isto, do ponto de vista psicológico, isto é sempre uma vantagem. A flexibilidade em tudo é uma vantagem, não é? As atitudes face à diversidade, e isto claro que se explica, não é? Porque são crianças que são criadas num ambiente em que a diversidade é respeitada. E a própria família é um exemplo de diversidade. Então, como é que se explica que não existam diferenças, apesar do estigma, não é? Porque poderíamos esperar que existissem, não é? Que o estigma tivesse este efeito. Como é que se explica que as crianças estejam bem e que até em alguns casos estejam melhor do que os seus congéneres das famílias homoparentais? É porque de facto há aqui alguns fatores de resiliência, alguns fatores protetores que explicam o desenvolvimento nestas famílias. E isto agora já começa a ser estudado. Já abandonámos um pouco aquele paradigma comparativo em que havia uma pressão para se comparar, são tão boas como as outras ou não, não é? Portanto, era um bocadinho esta a lógica. Este paradigma comparativo foi muito criticado nos últimos anos e hoje em dia já se fazem cada vez menos estudos comparativos. Não há nenhum motivo para que se tenham que comparar os dois tipos de família. Porque quando nós estamos a comparar, o que é que nós estamos a dizer? Que as heteroparentais são a norma de referência, então são aquelas que são o exemplo. Ora, não tem que ser. Cada configuração familiar tem os seus desafios, as suas especificidades. As famílias não têm que ser todas iguais. Nem as famílias adotivas, nem as reconstituídas, nem as famílias multigeracionais, nem as famílias de diferentes culturas, não é? Portanto, o que interessa não é a configuração, são os processos, aquilo que se passa dentro da família. E aí verificou-se de facto que, como eu dizia há pouco, as homoparentais parecem estar bem, em alguns casos até parecem estar melhor, e mais uma vez como é que isto se explica? Olhando para a forma como, já sem esta preocupação de comparação, mergulhando a fundo nas dinâmicas destas famílias, o que se tem feito nos últimos anos é tentar perceber o que é que se passa dentro destas famílias, sem ter a preocupação de as comparar com as outras. Se nós só olharmos com atenção para estas, vamos ter acesso a vários processos que, se nós tivéssemos a lógica de comparação, nós não podíamos estudar, não é? Porque só estas famílias é que lidam, por exemplo, com o estigma face à orientação sexual e à identidade de género, não é? Portanto, nós não podíamos ter esse tipo de perguntas nas famílias heteroparentais, porque elas não lidam com esse estigma. Então, quando nós fazemos estes estudos mais focados e mais direcionados para as famílias homoparentais, nós percebemos, por exemplo, que estes pais têm muito cuidado na educação que dão aos filhos, preparam-nos para lidar com o preconceito, têm muito cuidado com as redes que escolhem, as redes de amigos, não é? Portanto, há um certo controlo do ambiente. Muitas vezes estas pessoas não podem contar com o apoio da família de origem, porque nós sabemos que existe estigma, algumas famílias não são aceitos. Alguns destes avós. Depois é interessante também, já queria falar de outro resultado, porque à partida alguns avós não são assim tão receptivos, mas quando as crianças nascem, as coisas parecem mudar. Temos alguns estudos que mostram que as famílias, quando existe o nascimento de uma criança ou a adoção de uma criança, numa família homoparental, muitas vezes relações que estavam cortadas com a família de origem, ou havia um afastamento, passam a ser reatadas, não é? Portanto, é como se a criança funcionasse como um cimento, novamente, para as relações se reatarem e os avós encontrarem um papel novamente na vida dos seus próprios filhos, como avós das crianças, não é? Pronto, resumindo, apesar do estigma, parece estar, os pais estão bem, as mães estão bem, as crianças estão bem. Como é que isso se explica? Não é comparando, é olhando para o que se passa em particular dentro destas famílias, e são vários processos, não é, que nos ajudam a perceber porque é que de facto as coisas estão bem e que têm sobretudo a ver com o cuidado grande dos pais na escolha das redes sociais dos filhos, com a preparação dos filhos para responderem a determinadas perguntas, etc, etc, etc. Então, professor, podemos afirmar mesmo que então essas crianças são educadas, mas de uma maneira mais inclusiva, por assim dizer. O que os estudos mostram é que de facto existe esta preocupação por parte dos pais e das mães, porque naturalmente eles, enfim, isto funciona por duas vias, não é? Uma é modelagem, não é? Portanto, os filhos e as filhas percebem de facto que a família deles, à partida, se bem que a regra é cada vez maior, a regra é a diversidade. Se nós formos a uma escola no ensino básico ou até secundário e perguntarmos quem é que são as famílias
dos meninos e das meninas, dos jovens que lá estão, percebemos que existe uma grande diversidade, não é? Existem famílias reconstituídas, existem crianças que passam uma parte da semana com a mãe, outra parte da semana com o pai, existem crianças que vivem com a mãe e com a avó, existem crianças cujo pai emigrou e que vivem com, ou os pais emigraram e que vivem com os avós, existem crianças que estão em instituições de acolhimento, não é? Portanto, mas dizia eu, estas crianças têm elas próprias modelos de diversidade, não corresponde ao clássico, pai e mãe, não é? Filho, gato ou cão, mas também há, e os estudos mostram que existe esta preocupação por parte destas mães e destes pais de transmitir esse tipo de valores, não é? De inclusão, de diversidade, e percebe-se porquê, não é? Porque as próprias famílias passaram, estes pais e estas mães provavelmente passaram por alguns processos de estigma, portanto valorizam a sua identidade e valorizam a diversidade e ensinam também isso aos filhos, claro. Agora que estamos aqui no mês de março, foi o Dia do Pai, aproxima-se também o Dia da Mãe. Como é que as famílias homoparentais, por exemplo, acha que as crianças podem sofrer algum tipo de estigma mesmo por ter, por exemplo, uma família constituída por duas mulheres lésbicas, por exemplo, ao terem de festejar e comemorar o Dia do Pai? É assim, Qual é a sua opinião? sim, à partida, não é? Portanto, nós vivemos numa sociedade que é profundamente cis-heteronormativa. O que é que isto significa? Que se espera que todas as pessoas, do ponto de vista da sua identidade de género, se identifiquem com o género que lhes foi atribuído à nascença, portanto, que sejam pessoas cis, que não sejam trans, e espera-se também que se sintam atraídas por pessoas de sexo diferente. Portanto, aquilo que é esperado por defeito é que todas as pessoas sejam heterossexuais e que todas as famílias, por essa via também, sejam formadas por um pai e por uma mãe, ou se não forem por um pai e por uma mãe, pelo menos que não sejam homoparentais. Portanto, há de facto, esta ideologia, não é? Isto sim é uma ideologia de género, não é? Que existe na nossa sociedade, que não corresponde à realidade, porque há múltiplas experiências. Portanto, há pessoas trans, há pessoas bissexuais, há pessoas lésbicas, há pessoas gays, há pessoas pansexuais, há pessoas não binárias, não é? Há todo o tipo de famílias formadas por estas pessoas ou sempre pessoas heterossexuais e cis que têm múltiplas configurações. Portanto, este dia da mãe e este dia do pai pressupõe, de facto, esta família heteronormativa, não é? Que já não é a única que existe, não é? Portanto, temos que, de facto, começar a pensar noutras possibilidades de comemoração e isto resolve-se, quer dizer, havendo vontade, é muito fácil de resolver. Dia das mães, dia dos pais, dia das famílias, enfim, para quem não quiser abdicar do dia da mãe, ponha lá um S e fica dia das mães. Mas depois, de facto, temos a questão dos meninos, por exemplo, que vivem com um pai ou com dois pais. Portanto, nesse caso, se calhar, mas se houver um dia dos pais, pronto, já ficam com o dia deles. Eu, por mim, punha dia das famílias e resolvia-se a questão. Claro que isto levanta muitas resistências, não é? Porque a esta cis-heteronormatividade está associada, obviamente, a raiz de tudo isto tem a ver com uma determinada visão religiosa cristã, não é? Portanto, o dia do pai é o dia de São José e o dia da mãe, se não me engano, também tem qualquer coisa a ver com a Virgem Virgem Maria, não é? Maria, não é? Exatamente. Sim. Portanto, há razões profundas históricas, não é? Que existem resistências que têm a ver com esta matriz, não é? Judaico-cristã, que ainda permanece na nossa sociedade. Portanto, ainda vai demorar algum tempo até que passe a existir, que deixe de existir o dia da mãe, o dia do pai e que passe a existir o dia das famílias. Se calhar, numa fase intermédia, eu sou um tipo de conciliações. Acho que a mudança se faz de forma mais sólida e mais sustentada se for gradual, não é? Não quer dizer, sendo gradual, não quer dizer que não seja urgente, não é? Não nos deve fazer esquecer da nossa agenda de mudança. Mas, eventualmente, não disputar o dia da mãe e o dia do pai e acrescentar um dia das famílias. Sim, porque até para as próprias crianças, vamos supor, agora no dia do pai, uma criança que tem uma família homoparental com duas mulheres lésbicas,
para estar ali a festejar o dia do pai, para a criança até pode ser um motivo de stress e um bocadinho de discriminação. Qual é a sua opinião? Claro, e é, porque se todos os outros Exatamente. meninos fazem o presente e ele não tem ninguém a quem o dar, isto é uma situação, obviamente, que levanta discriminação, e não só para os miúdos de famílias homoparentais, portanto, os filhos de mulheres solteiras, por exemplo, ou Exatamente, sim. divorciadas, ou que não conhecem o pai, não é? Portanto, esses também estão em desvantagem à partida. Portanto, aquilo que seria uma festa, não é? É uma festa que tem um pressuposto de exclusão logo à partida, não é? É uma festa para a qual nem todas as pessoas estão convidadas. Portanto, não é assim uma festa muito interessante, que nos interessa muito enquanto sociedade, acho eu. Então segundo a sua opinião, é preferível mesmo fazer um dia da família, que englobe todas as pessoas e Se todos eu os mandar, tipos de fazia, família. todas as famílias. Então, bora ao poder. Qual é o impacto da orientação sexual e de género na parentalidade, segundo a sua opinião? Nenhum. Esta é a pergunta mais fácil de responder, não é? Porque as décadas e décadas de investigação que têm existido mostram de facto que não é a orientação sexual e a identidade de género dos pais e das mães que faz a diferença. O que faz a diferença são os processos, aquilo que se passa dentro da família, a vinculação, a comunicação, os estilos parentais, portanto, uma série de processos psicológicos de interação com a criança, de qualidade da relação entre aqueles pais, aquelas mães e aqueles filhos, que fazem a diferença, não a orientação sexual nem a identidade de género dos pais. Não é isso que faz a diferença. A parentalidade, nós somos constantemente relembrados do contrário, não é? A parentalidade não tem género. É importante que se repita cada vez mais esta mensagem. Do ponto de vista do bem-estar e do desenvolvimento das crianças, não é o género das figuras parentais que interessa. É as figuras parentais serem competentes. É as relações entre os pais, as mães, seja quem for, os cuidadores e os filhos, serem positivas do ponto de vista da vinculação, haver uma vinculação segura, do ponto de vista dos estilos parentais, haver uma mistura, nós chamamos de estilo autoritativo, uma mistura de imposição de limites, de autoridade com calor ao mesmo tempo, não é? Portanto, haver responsividade e autoridade numa dose, não haver só autoridade e não haver só calor, não é? Tem que haver uma mistura das duas coisas. Do ponto de vista da comunicação, haver uma comunicação aberta, haver adaptação às várias fases, porque tudo isto muda consoante, não é? Não se comunica com uma criança da mesma forma que se comunica com um adolescente. Do ponto de vista da negociação que se faz, da imposição de limites, também é diferente. Estabelecermos regras para uma criança de 5 anos e para uma criança de 12 ou de 14, não é? Portanto, depende de tanta coisa, a parentalidade e o desenvolvimento das crianças, que não tem seguramente a ver com a orientação sexual nem a identidade de género das mães e dos pais. Okay. A nível de desenvolvimento da criança, tanto a nível psicológico, social, relacional e até comportamental, pode haver algumas diferenças a nível da criança face às outras? Pronto, Mesmo a nível... Sim, diga, desculpe, Filomena. Não, força. Era aquilo que eu lhe estava a dizer há pouco, não é? Portanto, quando surgem, são mais as semelhanças do que as diferenças. Quando surgem semelhanças, diferenças, desculpem, elas favorecem de facto as crianças em contexto homoparental pela via das atitudes face à diversidade, pela via da flexibilidade em termos dos papéis de género, pela via das atitudes face a outras diversidades que não as sexuais e as de género. Portanto, as diferenças que surgem geralmente favorecem estas crianças, porque, enfim, ou seja porque têm esses modelos em casa, seja porque são ensinadas a fazê-lo, não é? Portanto, a haver diferenças e aquelas que têm sido detectadas favorecem geralmente as crianças educadas em contexto homoparental. Se há, assim, essas diferenças e a favorecer a família homoparental, então por que é que ainda há tantos entraves, na sua opinião, para a formação, por assim dizer, das famílias homoparentais, por exemplo, na adoção?
Pronto, essa é a pergunta do $1.000.000, não é? Portanto, A porque, queijinho. exato, a pergunta para queijo. Bem, do ponto de vista legal, em termos formais, não existem obstáculos em Portugal. Em muitos países ainda existem, em Portugal não existem obstáculos legais à candidatura de um casal do mesmo sexo. As pessoas podem se Uhum. candidatar à adoção, ok? Do ponto de vista social, ainda existem alguns preconceitos, porque, enfim, porque todas estas questões atitudinais, o preconceito, são questões que demoram, não são o tempo de uma lei, não é? Uma lei muda-se, é discutida, demora meia dúzia de anos a mudar. As mentalidades, não é? Como tudo, não é? Não é só as atitudes em relação a estas questões. Portugal também é um país ainda profundamente com problemas de racismo, não é? As pessoas racializadas em Portugal são vítimas e outras minorias, que não são as minorias sexuais e de género. Portanto, nós temos problemas sociais, alguns deles latentes, que não queremos olhar para eles, como esta questão, por exemplo, do racismo. Gostamos de pensar que somos um país muito igualitário e muito pouco racista, e não é verdade. Todos os indicadores e todos os estudos mostram que somos tão ou mais do que os outros, não é? E a mesma coisa em relação à questão das orientações sexuais e das identidades de género. Há muitos fatores aí, podemos ir à psicologia, sim senhor, mas se calhar fazemos melhor se formos à sociologia e à história, e aí percebemos, olhando para trás, porque é que há tantas diferenças nessas atitudes, por exemplo, entre Portugal e a Suécia. Porque se calhar a Suécia não teve uma ditadura, não teve a ditadura mais longa da Europa, se calhar não é um país de matriz católica, é um país de matriz mais luterana e protestante, em que as pessoas fazem a sua vidinha e não estão tão preocupadas com questões ligadas ao controle social e à culpa e ao pecado. Se calhar a Suécia não teve uma ditadura, como eu dizia há pouco, ligada à Igreja Católica como Portugal teve, se calhar não esteve arredada das revoluções sociais que aconteceram na Europa nos anos 60, 70, os movimentos de libertação das mulheres, as revoltas estudantis. Portanto, Portugal esteve parado no tempo praticamente até 1974. Portanto, acharmos que em 50 anos se recupera do atraso que nós trazíamos daí é muito otimista, não é? Portanto, Portugal está a fazer o seu caminho e tem feito um caminho muito interessante do ponto de vista legal, principalmente porque tem havido interesse e tem havido, por parte dos governos, de alguns governos, tem havido esta preocupação de legislar de forma igualitária para que as leis, enfim, tenham as leis, é importante que isto aconteça, porque as leis têm um efeito, não é só uma questão de direitos, tem um efeito simbólico. As pessoas saberem que podem desfrutar certos direitos e que são iguais às outras, do ponto de vista psicológico, tem o seu efeito. Não é só eu poder casar ou eu poder adotar, enquanto pessoa LGBT. É saber que posso fazê-lo e que o Estado, o país em que eu vivo, não me discrimina. Não é? E isto é muito poderoso do ponto de vista da autoestima e, da, e do bem-estar das pessoas. Ok? Uh, Portanto, respondendo à sua pergunta, enfim, são processos sociais, históricos, que explicam um bocadinho ainda o caminho que ainda temos que fazer, mas eu estou convencido que lá chegaremos. Mas não será seguramente de um dia para o outro. Sim, porque uma coisa é haver leis, outra coisa, não é? A sociedade também aceitar que a existência dessas famílias, correto? A sociedade, assim, a sociedade não tem que aceitar nem deixar de aceitar, porque estas famílias existem, não é? A questão é que estas famílias e estas pessoas deixem de ser vistas com desconfiança, porque um dia vai se tornar tão habitual e tão comum, não é? Que já vai deixar de ser assunto. Um paralelo, muitas pessoas que cresceram com pais divorciados, com divórcios nos anos 80, não é? Eram aves raras nas turmas delas, na escola, não é? Porque eram os meninos filhos de pais divorciados. Eles comentavam e falava-se. Bem, hoje em dia Portugal tem taxas de 60% a 70% de divórcio. Portanto, passou a ser a norma as crianças terem famílias recompostas. Ou seja, em que existe um pai e uma mãe, mas existe um companheiro da mãe, existe uma companheira do pai, ou enfim, não é? Portanto, vai acabar por haver uma certa normalização
deste fenómeno pela via da sua maior visibilidade. Por isso é que as leis são importantes. Também trouxeram o assunto para a luz do dia, não é? As pessoas também se tornaram mais visíveis e já não é um bicho de 7 cabeças. Pronto, se calhar é um bicho de 2 cabeças, 3 cabeças. Um dia vai deixar de ser um bicho, não é? Mas, enfim, é um processo gradual. Não é? Já foram construídas leis? O que é que acha que ainda falta mais ser feito para essas famílias possam ser vistas na sociedade sem este olhar de lado, sem essa indiscriminação? Eu acho que, enfim, as leis existem, falta ainda completar algumas delas, nomeadamente aquela questão da gestação de substituição que eu estava a falar há pouco. Portugal é um país que, mas isso não é só em relação a esta questão, tem leis muito, muito boas, mas depois falta efetivá-las na prática, não é? E como é que isto se traduz depois em termos das organizações, por exemplo, nas escolas, não é? É muito discricionário ainda, não é? Fica muito ao critério das direções das escolas o que é que se faz em termos, por exemplo, de educação para a cidadania, não é? É obrigatório, mas os conteúdos à margem para aquilo que se dá nessa disciplina ainda, não é? Portanto, eu diria que precisávamos de esse trabalho está a ser feito. Nós temos um organismo que é a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, ou Igualdade de Género e Cidadania, que se tem preocupado, de facto, temos um plano nacional para a igualdade e temos uma série de medidas, não é, que pretendem dar este passo, não é, que não sejam só leis que estão publicadas em Diário da República, mas que exista de facto um apoio a organizações no terreno para a implementação de políticas inclusivas. Não é? Portanto, estas coisas têm que começar, as leis têm que se traduzir em qualquer coisa. Não é? Porque uma coisa é muito bonita, o princípio da igualdade e os casais do mesmo sexo podem adotar e as lésbicas podem recorrer à procriação medicamente assistida, está bem. Mas em termos dos serviços, os médicos estão preparados, os professores estão preparados, existe formação em relação a estas questões, trata-se toda a gente da mesma maneira. Não é? Há um modelo que eu gosto trata-se toda a gente da mesma maneira no sentido de ignorar as especificidades, porque isso também pode ser um problema. Há um modelo que é muito útil para pensarmos estas coisas, que é o modelo das competências culturais. Que é este modelo das competências culturais? É um modelo que nos diz que quando trabalhamos com populações vulneráveis ou estigmatizadas, sejam pela via da orientação sexual, da identidade de género, da cor da pele, do nível socioeconómico, da deficiência, etc., etc. Quando trabalhamos com estas populações estigmatizadas, temos 3 formas de trabalhar com estas populações. Uma é pura e simplesmente ignorarmos estas especificidades e tratar todas as pessoas como se não houvesse vulnerabilidade, como se não houvesse especificidade. Muitas vezes isto até é feito com uma certa... Engraçado, muitas vezes as pessoas dizem eu trato todas as pessoas da mesma forma. As pessoas não podem ser tratadas da mesma forma no sentido em que existem especificidades. Algumas pessoas Cada pessoa é partem... única. Não é? Algumas pessoas partem em desvantagem, portanto temos que ter atenção em relação a estes aspectos, não é? Portanto, é aquele exemplo que estávamos a dar há pouco do Dia da Mãe e Dia do Pai. Não me interessa, portanto, Dia da Mãe e Dia do Pai é igual para toda a gente. Depois há outro passo que se pode dar, que é, ok, reconhecer que existem estas especificidades, que há meninos que não têm um pai, uma figura parental masculina na família, ou que não têm uma figura parental feminina, mas não fazer nada. Portanto, também não nos serve. O que é que nos serve? Serve-nos a intervenção mais útil, é aquela que reconhece que existem especificidades, por vezes são vulnerabilidades específicas, mas também, se calhar, também fatores de proteção e fatores de resiliência específicos, porque não também começar a pensar, deixar abandonar, não é abandonar porque de facto temos um problema e existem vulnerabilidades, mas também começar a olhar para os aspectos positivos, não é? E olhar para estas questões e dar-lhes a atenção devida. Vou dar um exemplo de como é que isto se pode, para passarmos do Em patamar termos das leis, práticos. em termos práticos, Sim. do patamar das leis para aquilo que se faz. Em Portugal, desde 2016, que é possível os casais do mesmo sexo candidatarem-se à adoção. Okay.
Do ponto de vista das equipas de adoção, portanto, das pessoas que estão a avaliar os candidatos, que estão a avaliar as crianças, que fazem o chamado matching, não é? Houve finalmente a preocupação, e isto aconteceu muito recentemente, de ser dada formação às equipas de adoção, precisamente para chamar a atenção para estas questões. Não é? Que os casais do mesmo sexo, obviamente, eles já não são discriminados do ponto de vista legal, mas quando se faz a avaliação de um casal do mesmo sexo, eventualmente há aspectos específicos que devem ser tidos em consideração. Um aspecto específico, por exemplo. Muitas vezes estas famílias, uma coisa que é muito valorizada pelas equipas da adoção, e bem, são as redes sociais das mães, das futuras mães e dos futuros pais adotivos. Não é? Os ingleses até têm, os americanos, não sei, um ditado que é It takes a village. Não é? É preciso uma aldeia, uma vila para criar uma cidade, para criar uma criança. Cada vez mais, não é? E, portanto, é preciso que exista uma rede de apoio social. É importante que exista, até porque estas crianças já sofreram processos de perda. Imagine-se que acontecia alguma coisa a esta mãe adotiva ou a este pai adotivo, não é? Portanto, é preciso, e os técnicos e as técnicas têm que se assegurar, e fazem bem, que existe uma rede, não é, de apoio por trás, até porque as questões da adoção depois também trazem outros desafios, como todas as crianças, mas eventualmente com alguns desafios adicionais. É uma fase de uma criança sair de uma casa de acolhimento para passar a viver com os novos pais e com as novas mães. Portanto, todo o apoio é útil, não é? E dizia eu, muitas vezes, uma das coisas que era feita e que era avaliada era a relação com as famílias de origem, os avós. Estão presentes, apoiam a candidatura, qual é o papel na vida destas pessoas, qual será o papel na vida das crianças. Ora, uma das especificidades das famílias homoparentais é que, de facto, podem existir avós, mas podem não existir. Do ponto de vista do apoio. Até pode haver, podem existir fisicamente, mas podem não estar disponíveis porque houve, imagino, um corte de relações com a família. E Ou mesmo a isto não é um distância. déficit, isto não deve ser imputado Ok. aos pais e às mães. Não é? Portanto, o que é que aqui é importante fazer? É uma avaliação não só da rede familiar, mas da rede daquilo que nós chamamos de família de escolha. Ou seja, de quem estes casais se escolheu rodear, eventualmente de outras famílias homoparentais, de um amigo especial, de uma amiga especial, de outros familiares que não discriminam, que são aceitantes das identidades LGBT, etc, etc. Portanto, esta é uma forma, não é? Existe a lei, sim senhor, mas o que é que nós vamos fazer em termos práticos, não é? Do ponto de vista aqui de um trabalho muito concreto, que é a avaliação das equipas de adoção, não é? O que é que nós podemos fazer para aplicar este tal modelo das competências culturais, que é para tratar as pessoas com o respeito que merecem, deve-se atender aos desafios específicos de vida que elas possam ter. Um deles pode ser este. Pela via mais positiva, só para não dar um aspecto, para não dar só um exemplo negativo de eventuais cortes com a família de origem. Um aspecto positivo das famílias homoparentais que pode ser alvo de avaliação por parte destas equipas e que se calhar estes futuros pais e estas futuras mães podem trazer para a vida de uma criança, que se calhar os pais heterossexuais não trazem, enfim, eventualmente trarão outras coisas, mas esta não trazem, é a experiência de lidar com o estigma. Okay. Estes pais e estas mães são especialistas em lidar com um determinado conjunto de dificuldades. Muito provavelmente, como quase todas as pessoas LGBT, tiveram um percurso, não é? Não necessariamente de sofrimento, mas provavelmente de embate com a tal cis-heteronormatividade, não é? E de negociação das suas identidades com múltiplas pessoas, de fazer frente a uma série de situações. Portanto, estas próprias pessoas tornaram-se elas próprias especialistas, à partida, na gestão do estigma. Ora, quando se adota uma criança, nós sabemos que o estigma também existe, porque existe estigma em relação à adoção. Meninos adotados, muitas vezes, há muitas perguntas inconvenientes, de quem é que é filho, mas até se parece ou não se parece, então, mas é adotado, não é filho, não é? Portanto, há um estigma ainda também em relação à adoção, não é? Porque esta cis-heteronormatividade também é uma bionormatividade, não é? Não é só as pessoas serem um pai e uma mãe, não é? É um pai e uma mãe que têm um filho biológico, ok?
ok? Portanto, há também uma bionormatividade. Portanto, dizia eu, do ponto de vista positivo, porque não aproveitar estas competências e transportá-las, não é? Não é? Quando se fala com estas pessoas, quando se está a avaliar, não é? Ter este tipo de conversas, não é? No sentido, então, isso até pode ser bastante útil, não é? Para eventuais situações no futuro em que se vai confrontar igualmente com perguntas inconvenientes, com não aceitação de determinados membros da família, eventualmente com algum bullying que possa existir pelo facto da criança ser adotada, não é? Como é que fez em relação às suas questões da identidade de género e da orientação sexual? Como é que foi essa caminhada, não é? Como é que pensa fazer? Portanto, estamos aqui já a ativar um recurso, não é? E isto também é uma especificidade, não é? Portanto, as pessoas não têm que ser todas iguais. Há especificidades da nossa vida em função das múltiplas categorias de pertença que nos podem trazer desvantagens, mas que também nos podem trazer vantagens. Não é? Portanto, o que eu diria e o que sugiro é que não se imputem as desvantagens às pessoas, responsabilizá-las pelas suas eventualmente vulnerabilidades do ponto de vista do preconceito que existe e aproveitar o que de bom foi sendo construído. Não é? E isso é uma potencialidade que estas famílias também podem trazer. E até mesmo para a educação, para os professores, por exemplo, essas famílias homoparentais também podem trazer bastante benefícios e mesmo as próprias crianças para mostrar a resiliência e mesmo assim se tornarem mais fortes e autoaceitarem-se. Geralmente as famílias, a questão da autoaceitação coloca-se mais quando falamos das identidades LGBT, ali numa fase que é o chamado coming out, não é? Em que as pessoas de facto existe essa nomeação para elas próprias e para os outros da sua orientação sexual e da sua identidade de género. Geralmente, no caso dos pais e das mães LGBT, falando aqui da questão da adoção, são pessoas que já fizeram um percurso social, não é? Que já as capacita. Esse já não é uma questão. Eles estão perfeitamente bem com a sua orientação sexual e com a sua identidade de género, não é? Aliás, para se candidatarem, podemos quase adivinhar, para se candidatarem a um processo tão difícil, não é? É porque já sentem uma segurança provavelmente muito grande da sua própria pessoa, ao ponto de poderem sentir-se capazes de providenciar estabilidade e educar uma criança. Portanto, eu diria que nas questões da adoção, não é? Essa já não é a partir de uma questão. As pessoas, quando dão este passo de escolher ser mães ou de escolher ser pais, à partida todas estas questões já ficaram para trás. Eventualmente algumas não ficaram, que têm a ver com coisas que as pessoas não controlam. Se existe um pai não aceitante, enfim, as pessoas seguiram a sua vida, fizeram o seu caminho, não é? E pronto, problema da pessoa que não aceita, não é? E isso até é positivo. Não é? As pessoas não se coibiram de fazer o seu caminho só porque há pessoas que não concordam ou deixam de concordar, percebe? Portanto, Acho que podemos ficar aqui com todo o gosto a ouvi-lo eternamente, que é sempre bom ouvi-lo e essa não sua ia querer. abertura. Não, que pena. Deus tem todo o gosto. Mas mesmo agradecemos novamente imenso a sua participação. Mas uma consideração final, o que é que pode dizer às famílias homoparentais ou à sociedade sobre a homoparentalidade, em termos de finalização e de resumo? Eu acho famílias homoparentais, não digo nada, acho que elas estão muito, muito bem e vamos deixá-las sossegadas. Dizia, fundamentalmente, bem, a sociedade é uma coisa muito abstrata, não é? Mas dizia, há quem nos está a ver, não é? Que, enfim, se tem dúvidas que se informe, existe muito conhecimento científico sistematizado e que todos temos um papel, não é? Enquanto cidadãos e cidadãs, também importante a desempenhar, não é? Portanto, seja em difundir conhecimento que tenha fundamento científico, seja na forma como falamos destas questões, eventualmente se formos de áreas enfim, de pessoas que lidam com pessoas, seja, por exemplo, enfermeiras, médicos, nutricionistas, psicólogos, não é? Nós temos uma responsabilidade especial, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pensamos, acresce, não é, a nossa posição enquanto profissionais. Portanto,
ter um cuidado específico quando falamos destas questões, preocuparmos em divulgar informação cientificamente validada e em ser exemplos também para as outras pessoas, porque não, de inclusão, de generosidade em relação aos outros, de não veicularmos preconceitos, não é? E de termos esse papel ativo também, eventualmente, na educação das outras pessoas, não é? Porque não podemos ficar de braços cruzados à espera que seja a lei a fazer toda a diferença na vida das pessoas, não é? Podemos eventualmente ter outro tipo de iniciativas, não é? Portanto, eu penso que esta questão da cidadania começa em casa, por exemplo, nas conversas com os nossos cônjuges, com os nossos filhos ou com os nossos amigos, não é? Portanto, se calhar começar por redes mais pequenas, não é? Quem tem menos responsabilidade, já não é uma má ideia. Sim, cada um de nós fazer o nosso papel inclusivo. Exato, exato. Professor Dr. Jorge Gato, agradecemos novamente imenso a sua participação e esperamos contar com a sua contribuição novamente o mais brevemente possível. Ok, Filomena, muito obrigado. Também queria agradecer as suas perguntas tão inteligentes e complexas e espero que tenha sido claro e claro que estou à disposição. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada.